O mercado segue acompanhando de forma atenta as perspectivas de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Para esclarecer em que pé está essa votação no Conselho Europeu e os desafios que a proposta pode enfrentar, a gente conversa agora com Luísa Santos, vice-diretora-geral da Business Europe, que representa 42 federações empresariais e 36 países da União Europeia. Ela fala diretamente no nosso estúdio em Brasília. Seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Obrigada, bom dia. Luísa, eu queria começar te perguntando exatamente sobre esses entraves. A gente vinha acompanhando principalmente uma resistência muito significativa do agronegócio francês, um lobby ostensivo desses agricultores junto às autoridades na França, notadamente Emmanuel Macron, que muitas vezes buscou também ser um pouco, não muito claro acerca exatamente da consolidação do acordo. Eu queria entender o que, de fato, hoje a gente tem como entrave na consolidação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Eu acho que o principal entrave neste momento é o tempo, porque há uma urgência. O acordo, estamos há 26 anos à espera deste acordo e, portanto, agora é mais urgente do que nunca, quer para a indústria europeia, quer para a indústria do Mercosul, incluindo o Brasil, que este acordo entre em vigor. Obviamente que continuam alguns setores agrícolas, não toda a agricultura, mas alguns setores agrícolas na Europa continuam a ter reticências em relação ao acordo, a ter dúvidas se o acordo é bom para esses setores, mas entretanto a União Europeia tem também tentado acautelar os interesses desses setores. E, de uma maneira geral, acho que há cada vez mais o reconhecimento que o acordo é muito bom para a Europa e para o Mercosul e que, do ponto de vista geoestratégico, portanto, não só do ponto de vista económico, mas do ponto de vista geoestratégico, considerando a atual situação geral, o acordo tem muito mais oportunidades de passar e de ser aprovado do que teria há alguns anos atrás. Portanto, eu estou confiante. Não é certo, mas eu estou confiante que vamos conseguir tê-lo, não este ano totalmente, mas eventualmente no próximo ano. Luísa, era exatamente sobre esse cenário que eu queria te perguntar, né? Porque a gente tem um ataque frontal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos ditames do comércio mundial, a uma agenda de maior integração das cadeias produtivas. Eu queria entender se essa política comercial e tarifária de Trump, ela de alguma forma intensifica ou pelo menos torna mais plausível e factível a consolidação do acordo entre o bloco europeu e o bloco sul-americano. Nós, neste momento, as empresas europeias têm duas prioridades fundamentais em termos da área internacional. Uma é mitigar o risco que temos hoje em dia, que é um risco enorme, e que está a ter um impacto negativo sobre o investimento. O segundo é ter novos mercados. O Mercosul satisfaz estes dois objetivos. Por um lado, o termos um acordo dá certeza jurídica às empresas, porque temos regras, temos um quadro estável. O segundo é a abertura de mercados. Temos novos mercados, um mercado importante de 750 milhões de consumidores. Eu acho que é exatamente o mesmo objetivo que as empresas brasileiras e as empresas do Mercosul têm. Portanto, temos todos os motivos para ter este acordo agora e para que o acordo seja mais benéfico do que nunca no contexto atual. Eu queria conversar um pouquinho sobre principalmente aqueles aspectos que envolvem patentes, que envolvem os direitos de propriedade intelectual, Luísa, que a gente sabe que foram alguns aspectos que representaram algum tipo de entrave nessas negociações. Queria entender o que está sendo discutido hoje no bloco europeu acerca exatamente desses mecanismos, né, desses elementos que, na verdade, podem parecer pequenos, mas eles são muito importantes para a consolidação do acordo. Nós, neste momento, o texto do acordo está concluído. Portanto, temos um texto estável que não vai ser objeto de reabertura ou renegociação. Depois, obviamente, que vamos ter que nos focalizar na implementação do acordo.
Muitos dos aspectos do acordo só vão ser totalmente postos em prática uma vez que o acordo entre em vigor. Eu acho que, falando da necessidade de proteger a propriedade intelectual e da necessidade de fomentar a inovação, isto é um objetivo dos dois lados. Portanto, caberá aos dois lados, uma vez que o acordo seja adotado e ratificado, trabalhar para que haja efetivamente um aumento do investimento na inovação e de forma evidente que a propriedade intelectual e os direitos da propriedade intelectual sejam respeitados. Mas isso será depois para a fase já da implementação e é um esforço conjunto em que acho que os dois lados têm um interesse comum. Pensando nos possíveis impactos a partir do momento em que esse acordo ele possa ser de fato ratificado, entrar em vigor, Luísa, que tipo de benefícios para ambos os blocos, para ambas as economias, a gente pode mensurar e já projetar? Eu acho que o principal é a eliminação das tarifas. Nós estamos a falar da situação atual em que há um importante parceiro comercial que tem estado a aumentar as tarifas. O objetivo do acordo é eliminar as tarifas e, portanto, isso vai permitir aos exportadores dos dois lados ter melhores condições de aceder ao mercado. Isso é importante. No caso da União Europeia, as tarifas não são, em geral, muito elevadas, mas no caso do Mercosul temos tarifas, nomeadamente nos bens industriais, que são bastante elevadas, em alguns casos até 35%. Portanto, vai haver, com a eliminação tarifária, necessariamente maior comércio. O outro benefício que é importante também é a questão das compras públicas, que também é importante para os dois lados. Acho que vai haver muito investimento. Na Europa, neste momento, há necessariamente muito investimento na área da economia digital, mas também da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável e mais na área da defesa. Portanto, vai haver oportunidades também aqui para maior cooperação e maior investimento entre a Europa e o Mercosul e o Brasil, e depois toda a área da cooperação regulamentar, porque obviamente que se as nossas legislações forem cada vez mais semelhantes, não quer dizer que sejam iguais, mas se permitir que haja uma maior convergência aqui, isso também é um benefício para as empresas, porque haverá menores obstáculos, menores entraves ao comércio. Pensando exatamente nesse novo ambiente proposto, né, pela política tarifária de Donald Trump, queria entender, Luísa, a Europa, como ela tem se posicionado do ponto de vista também de, como um bloco, firmar acordos, não somente com o Mercosul, mas pensando em outros grandes centros, para tentar pelo menos diminuir um pouco essa dependência de relações comerciais com os Estados Unidos. Em âmbito mais geral, como a Europa tem se posicionado e tentado redirecionar exatamente essas discussões comerciais? A Europa, neste momento, um dos principais objetivos, como eu disse, que é o objetivo das empresas e é também um objetivo político, é encontrar novos mercados. E, portanto, estamos a negociar. Nós já temos um número muito elevado de acordos comerciais neste momento, mas estamos a apostar em ter mais acordos na zona da Ásia, da ASEAN, os parceiros da ASEAN. Concluímos recentemente com a Indonésia, estamos em negociações com a Tailândia, com a Malásia, com as Filipinas. E temos uma grande negociação em curso neste momento com a Índia. Portanto, todos estes objetivos vão no sentido de dar maior capacidade às nossas empresas de exportarem, de investirem, mas também de importarem, porque uma das questões principais que nós temos é assegurar, garantir acesso a matérias-primas fundamentais, a materiais críticos, que são importantes para a transição energética e para a transição digital e, portanto, estes acordos também vão nesse sentido de melhorar o nosso acesso a matérias-primas. O acesso a matérias-primas na Europa. Agora, voltando para o acordo com o Mercosul, que tipo de incremento? A gente está falando, né, de uma possibilidade de um crescimento de 3% das exportações do Brasil, principalmente para a União Europeia, e um crescimento um incremento do PIB aqui de 0,46%, pelo menos essas são as projeções. Eu queria entender quais são as projeções do ponto de vista desse acesso, principalmente a matérias-primas na Europa, né, oriundas não só do Brasil, mas do bloco como um todo. Quais são exatamente os possíveis incrementos do ponto de vista econômico para o bloco europeu e também aqui para o Mercosul? Eu acho que isto vai ter que ser uma parceria win-win, sobretudo nas matérias-primas, porque obviamente nós temos que perceber que os países que têm matérias-primas
querem também assegurar este acesso e querem, sobretudo, desenvolver cadeias de valor e investimento em produtos de maior valor acrescentado. Portanto, que eu acho que aqui nós vemos isto não só apenas como um benefício num sentido, mas um benefício para os dois lados. Nós esperamos, evidentemente, que isto vá levar a maior investimento também no Mercosul, nomeadamente em empresas europeias, e que vá levar a um aumento de cadeias de valor e um desenvolvimento industrial sustentável que beneficie os dois lados, quer a União Europeia, quer o Mercosul. Portanto, nós vemos isto muito também numa perspectiva de abrir novas oportunidades de investimento e de cooperação numa área em que nós temos interesse em colaborar e numa área em que nós estamos confrontados com o mesmo problema, que é de ter demasiadas dependências em alguns atores que neste momento podem criar um perigo, um risco, porque estão a adotar medidas restritivas no mercado que impedem o nosso acesso a essas matérias-primas. Luísa, a partir da consolidação, finalmente, 26 anos depois desse acordo, você vê a possibilidade de novos acordos entre o bloco sul-americano e o bloco europeu, pensando, por exemplo, na transferência de tecnologias, em outras áreas que não tanjam apenas ao mercado, né, ao comércio? A gente tem possibilidade de, a partir de uma conclusão bem sucedida desse acordo que já foi ratificado, né, agora precisa entrar em vigor, a gente tem o andamento de novas parcerias entre os dois blocos? Nós estamos, claro, focalizados agora na ratificação, mas as oportunidades são muitas. O acordo tem capítulos importantes na área do desenvolvimento sustentável. O Brasil vai acolher a COP brevemente e, portanto, toda esta área do desenvolvimento sustentado, da transição energética, são áreas em que há muitas oportunidades de cooperação entre a União Europeia e o Mercosul. Outras áreas são, sobretudo na área digital. A União Europeia tem estado também a concluir muitos acordos de parceria digital com muitos dos países com os quais já tem um acordo comercial, nomeadamente o Japão, a Coreia, Singapura. Portanto, isto é a tendência natural, é que este acordo seja o ponto de partida para maior cooperação e muitas das áreas que vão ser importantes para o futuro. Eu queria focalizar também na área da defesa, onde neste momento a Europa está a fazer um grande esforço de investimento e, portanto, também nesta área pode haver oportunidades de parceria com o Mercosul e, nomeadamente, com o Brasil. Sei com Luísa Santos, vice-diretora-geral da Business Europe, né? uma que representa 42 federações empresariais, 36 países da União Europeia. Muito obrigado, Luísa, pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Muito obrigada. Bom dia.